Os fundos imobiliários são um dos investimentos mais comentados aqui nas redes sociais. Mas se você até hoje não entendeu como eles funcionam, esse vídeo é para você. Eu sou Danilo Delfino, sou estudante de Ciências Econômicas e hoje vamos falar um pouco mais sobre esse investimento que é um dos queridinhos do mercado brasileiro. O mercado de fundos imobiliários no Brasil possui mais de 2,5 milhões de investidores, de acordo com o boletim mensal da B3. Os fundos imobiliários surgiram no Brasil em 1993 e agora eu vou falar sobre as 3 motivações do porquê deles terem sido criados. A primeira é a de facilitar o acesso ao investimento em imóveis, porque até então investir em imóveis era algo apenas para pessoas com alto poder aquisitivo, porque, querendo ou não, exigia um grande capital para a compra de um imóvel físico. Os fundos imobiliários, então, permitiriam que pessoas com menos capital pudessem investir no mercado imobiliário através da compra de cotas de um fundo que investe em diversos imóveis. Então, a pessoa não necessariamente precisaria ter o dinheiro para comprar o imóvel e ter o rendimento desse aluguel. Naquela época, as opções de investimento no Brasil eram muito limitadas. Então, os fundos imobiliários eles ofereceram uma nova alternativa de investimento, com potencial para gerar rendimentos e a valorização de capital. E com a somatória desses 2 motivos, nós chegamos ao terceiro, que é o de promover o desenvolvimento do mercado imobiliário. A criação dos fundos imobiliários contribuiu para o desenvolvimento do mercado imobiliário no Brasil, pois facilitou a captação de recursos para novos empreendimentos e investimentos em infraestrutura. Você pode imaginar aqui comigo, é mais fácil você conseguir uma pessoa para poder financiar uma construção inteira ou um conglomerado pequeno de empresários, ou você poder dividir esse investimento inicial em cotas entre várias pessoas. Agora vamos falar sobre esse monte de nomes aqui que eu disse, gestora, fundo, cotas. Vou explicar tudo isso para vocês entenderem de uma vez por todas como funcionam os fundos imobiliários. Quando você for investir no seu fundo imobiliário, você vai ver que ele tem várias siglas e vários números, e ele pode ter diversas categorias, como fundos de tijolos, fundos de papel, fundos de desenvolvimento, fundos híbridos. Tudo isso é calculado e gerenciado pelas gestoras responsáveis. E você que está aqui no papel de investidor, você deve se atentar para quais fundos que você está investindo e sobre quais são as gestoras que estão por trás desse fundo, pois elas são um determinante também dos seus rendimentos. E agora vamos falar sobre você, o cotista. Ao investir em um fundo imobiliário, você se torna um cotista e recebe rendimentos dos aluguéis dos imóveis ou da valorização do próprio fundo que você comprou. Você, sendo um cotista, vai receber esses tipos de rendimentos de 2 formas. A primeira é por meio dos dividendos. Alguns fundos imobiliários distribuem dividendos todos os meses, geralmente provenientes dos aluguéis dos imóveis. A outra forma de você receber os rendimentos também é pela valorização das cotas. Ao longo do tempo, o valor das cotas do fundo imobiliário pode aumentar, o que significa que você pode ter lucro ao vender as suas cotas. Eu vou fazer uma ilustração para vocês colocarem na tela para vocês entenderem. Vou dar um exemplo que você compra um fundo imobiliário aqui de base 10, que custa ali R$ 9,00. Esse fundo imobiliário ele vai gerar isso aqui para você por mês. Isso aqui é o seu dividendo. É aquilo que todo mês eles vão receber, a gestora recebe o aluguel daquele imóvel que ela está administrando e ela vai repartir entre os seus cotistas. Porém, o imóvel, como vocês sabem, ele é reajustado pela inflação. A pessoa que está lá pagando o aluguel, ela vai pagar sempre mais de acordo com o quanto a inflação for subindo. E quando isso acontecer, a sua cota ela pode ir se valorizando também. Também por outros motivos. O bairro pode se valorizar, pode estar tendo uma construção ali de uma estrada, de algo que valorize a rua, a avenida da qual o imóvel que você está investindo está localizado. E por isso, a sua cota também pode se valorizar. Então você ganha com o rendimento dos dividendos e com a valorização das cotas que você tem. E agora que nós já falamos sobre os cotistas e as gestoras, vamos falar sobre os tipos de fundo, a começar pelos fundos de tijolo. Os fundos de tijolo têm como objetivo reunir recursos para comprar ou construir imóveis que depois serão alugados. O retorno dessas locações e a valorização dos empreendimentos é o lucro, que será distribuído entre as pessoas que investiram. Esses são os fundos imobiliários mais comuns e tradicionais e podem ser subdivididos nessas categorias: fundos de lajes corporativas, fundos de hospitais, fundos de hotéis, fundos de shopping ou até mesmo fundos educacionais. E lembrando, se você chegou até aqui,
deixa seu like e se inscreve no canal, porque assim você me ajuda muito a continuar produzindo esses conteúdos sobre economia, investimentos e tudo mais. O outro tipo de fundo é o fundo de papel. Os fundos de papel, eles investem em ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários e as letras de crédito imobiliário, as LCI. Então, diferente dos fundos de tijolo, você não está investindo diretamente em um imóvel físico. Temos também os fundos de desenvolvimento, que são os que investem exclusivamente em projetos imobiliários ainda em fase de construção ou desenvolvimento. Existem também os fundos híbridos. Os fundos híbridos, eles são uma combinação de diferentes tipos de ativos imobiliários, como propriedades físicas e títulos financeiros. Isso permite a maior diversificação e pode oferecer um equilíbrio mais saudável entre renda passiva e valorização de capital. E por fim, chegamos nos fundos de fundos, que ao invés de adquirir imóveis ou títulos diretamente, esses fundos de fundos investem em cotas de outros fundos imobiliários, permitindo que os investidores tenham acesso a diversos ativos com uma única aquisição de cota. Ufa, chegamos aqui no final e eu consegui te explicar muita coisa, não tudo, mas o suficiente para você entender como que funcionam os fundos imobiliários. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Reuni aqui o máximo de informações possíveis para também não deixar o vídeo muito longo. E mais para frente eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre esses fundos, que eu acho uma opção muito interessante de investimento. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.